Amor, enquanto eu vou vendo algumas perguntas em geral aqui, tem uma pergunta bem legal para dar um início aí, um quick start. Manda. Bru, qual foi a sua maior dificuldade no começo da confeitaria? Jesus amado. Gente, foram tantas. Eu comecei na confeitaria faz muito tempo, né? Lá em 2011 eu comecei a vender meus primeiros produtos de confeitaria, 2011, 2012. A minha maior dificuldade, deixa eu pensar, foram todas as que vocês têm hoje, né? Colocar preço no meu produto, saber o que eu estava fazendo, porque eu aprendia, pegava uma receita e já queria vender. Sem testar, sem ver preço, sem ver um monte de coisa. Aí eu achava que eu podia pegar o preço do concorrente e colocar como meu, e dava tudo errado, claro, né? E também de achar cliente. Na época lá que eu comecei, a gente não tinha, né, um Instagram tão forte, né? Nem era tão forte naquela época, o Instagram estava começando ainda. Eu acho que a minha primeira foto que eu postei no Instagram foi em 2012, né? Então, assim, era tudo uma dificuldade, era mais no boca a boca, então eu tinha muita dificuldade em tudo isso e nas receitas, né? Porque naquela época eu tinha a cabeça bem fechadinha. Eu reproduzia a receita, que é o que eu tento fazer vocês não fazerem hoje, né? É o que eu tento sempre falar para vocês não serem reprodutores de receitas, para vocês entenderem o porquê das coisas, né? Porque lá atrás eu não entendia, eu só reproduzia e muitas vezes dava errado, né? Quando eu estava começando, eu lembro a primeira receita que eu quis fazer sozinha, assim, de confeitaria em casa, eu peguei uma receita do chefe Rafael Barros, era uma torta de chocolate, e eu falei, vou fazer. Peguei a receita na internet, né? Não era uma torta de chocolate, era uma entremê de chocolate, aquela, sabe, maravilhosa, com glaçagem, um negócio de louco, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. O que eu fiz? Queimei chocolate 3 vezes no banho-maria. 3 vezes. E eu não sabia por quê, o que estava acontecendo com o chocolate. Né? Eu não imaginava que o vapor do banho-maria estava chegando no meu chocolate e ele não estava derretendo. Eu não sabia que eu podia enfiar aquele chocolate no micro-ondas que ia dar certo. Eu não sabia um monte de coisa, né? E aí deu tudo errado, claro. E por muitos anos as coisas foram dando errado. Então, eu era uma mera reprodutora de receitas e nem fazia isso certo, né? Nem reproduzir receita eu fazia certo. Então, assim, era a minha maior dificuldade, com certeza, na confeitaria, que o dia que a minha chave virou, que eu falei assim, é melhor eu começar a entender essa bagaça aqui, senão eu tô ferrada. E aí, o dia que essa chave virou, as coisas mudaram na minha vida de confeiteira. É isso. É isso. Vamos lá. É muito difícil aprender a fazer um bom buttercream? Se você tiver o direcionamento certo e entender o passo a passo e o porquê de cada coisa do buttercream, é muito fácil, né? É importante você entender, por exemplo, o que é um merengue, quais as diferenças de cada merengue, quais as diferenças de cada temperatura, qual é o ponto que eu preciso chegar, qual é o ponto da manteiga. Se você entende, né, o porquê você está fazendo aquilo e não simplesmente pega uma receita na internet e faz, as coisas ficam muito mais fáceis. Bolo com buttercream. Sim. Para viajar, pode ser congelado? Não. O que acontece com o bolo coberto com buttercream? Gente, se a gente congela o bolo, né? Por exemplo, meu bolo não está espatulado com buttercream ainda, eu tirei do congelador e já meti o buttercream em cima. O que vai acontecer com esse bolo? Esse bolo vai começar a descongelar e ele vai começar a umedecer. E essa água do bolo vai começar a jogar para o buttercream. E aí esse buttercream, ele vai começar a suar, assim, de um jeito que você não vai conseguir controlar, tá? Então, é impossível controlar o suadouro de um buttercream de um bolo congelado. Se você espatular o bolo e colocar no congelador, o buttercream espatulado no congelador é a mesma coisa. Tirou do congelador, ele jorra água e ele fica com a cor horrível. Ele fica um amarelo bem forte, assim, por conta da manteiga e ele solta água. Então, assim, é um terror. Não pode fazer isso, tá? Bolo espatulado buttercream somente gelado de geladeira.
Certo. Aqui. O que é chocolate sale? Chocolate sale são aquelas esculturas, decorações amassadinhas, sabe? Um negócio meio amassado, assim, de chocolate que a gente coloca em cima do bolo e às vezes cai. Aquilo é chocolate sale. São decorações que a gente coloca em cima do bolo. Posso tingir o Buttercream já no bolo com a bombinha? Pode sim, sem problema nenhum. Pode tingir com a bombinha, pode tingir com o pincel, pode tingir com o aerógrafo, pode pintar com o pincel, né? Se você tiver talento para isso. Eu não tenho, infelizmente. Mas se você tiver, pode pintar, fica perfeito. Aí usa pó metálico, ou então corante em gel diluído com um pouquinho de álcool de cereais, ou até o corante hidrossolúvel diluído com um pouquinho de álcool, né? Para pintar, fica tudo bem perfeitinho. Aqui eu vou... Não é uma pergunta, mas sempre vale a pena mencionar isso e principalmente para toda a nossa equipe saber dessas coisas que acontecem, né? Dos comentários que a gente sempre recebe. O Rafael, nosso aluno, falando aqui, ó, você é incrível, toda a equipe é incrível, todo o suporte que recebemos, parabéns e obrigado pelo trabalho. Obrigada a você, Rafa. As meninas do nosso suporte estão tudo aqui hoje, ó. Dá um oi aí, gente. Oi! Galera, vocês não são do suporte, por favor. Ficaram meio malucos aqui, gente. Não sei se existe alguma forma, mas se você souber, ajuda a nossa aluna aqui, ó. Como identificar se o corante é hidro ou lipo? Na embalagem vai Se não estar tiver, descrito. existe? Se não tiver, é hidro. Não é lipo. Se não tiver, ele é hidrossolúvel. Visualmente não tem como saber. Visualmente não tem como saber, é tudo a mesma coisa. E né? testando Visual. alguma coisa muito... Testando o hidrossolúvel, ele é dissolvido muito fácil em qualquer coisa, tá? No Buttercream, no chantilly, num merengue, num brigadeiro, na massa de bolo, ele é dissolvido em água. Então, assim, mesmo que a gente tenha gordura na base, né, como um Buttercream que tem a manteiga como gordura, o melhor corante a ser usado é o hidrossolúvel, ele se dissolve muito fácil. Já o lipossolúvel, se você tacar o lipossolúvel dentro do Buttercream, você vai ter que bater muito tempo e às vezes fica umas pelotinhas do corante, tá? Então ele é mais difícil de dissolver. O lipossolúvel ele é mais feito para chocolate mesmo. Então, até para o chocolate você tem que dar uma mixada às vezes no chocolate ou não, para, né, dissolver melhor. Então, lipossolúvel mais para chocolate. Então, ele é mais difícil de dissolver. A hora que você estiver batendo, você vai ver ali os grãozinhos. Putz, demora pra caramba para dissolver. O hidrossolúvel não. Você joga dentro do Buttercream, do merengue, qualquer coisa que você estiver fazendo, ele já dissolve mais fácil. Falando aqui, Bru, seus cursos não ficam disponíveis permanente somente quando tem turma aberta? Como funciona? Sim, gente, tem que esperar abrir a turma do curso para você conseguir entrar na turma. Isso porque a gente deixa tudo muito organizado, porque igual você viu o Rafa falando aí, nosso aluno do nosso suporte, a gente leva nosso suporte sempre muito a sério. Então, a gente dá um prazo de resposta para os nossos alunos de um dia útil. Então, a gente precisa abrir turma por turma e cada turma que entra é muito grande. Então, a gente precisa dar uma atenção para essa turma, né? A gente tem um tempo, né, que a gente já estudou, um tempo que é o boom da turma, que vem muita pergunta de uma vez só. Então, a gente precisa desse tempo para conseguir dar esse suporte da melhor forma possível para conseguir abrir depois outra turma. Então, demora aí por volta de uns 2 meses para a gente abrir cada turma. Às vezes até um pouco mais. Esse vai demorar um pouco mais porque a gente está gravando um curso novo, né? Antes a gente tinha o beabá do Buttercream 2.0 e o bolo de casamento sem drama 2.0 e esses dois separadamente não vão mais existir. Agora a gente vai ter um curso só que vai se chamar beabá do Buttercream 5.0. Então assim, ele vai ter... É a primeira vez que você divulga isso, hein? Eu falei nos stories hoje o nome do curso. É? Eu acho. Acho que foi hoje ou foi ontem. Mas a gente está gravando um curso só porque a gente achou importante... É difícil pra gente, né, a cada turma que abre, explicar pra vocês qual que é a diferença de cada um, as pessoas às vezes não entendem e tal. Então, o que eu quis? A gente está gravando um conteúdo totalmente
É aquele negócio, gente, eu não quero que vocês sejam reprodutores de receita. E é isso que eu tô gravando no curso novo. Eu tô te explicando o porquê que eu tô fazendo cada coisa, para você entender o porquê, né, que a gente tá colocando tal ingrediente, como que isso se comporta, para você ir lá e conseguir resolver e entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. Para você meio que tentar se virar sozinho e ter uma liberdade, uma independência dentro da sua cozinha. E é isso que a gente está fazendo. A gente está gravando aqui, ó, loucamente, para tentar lançar esse curso para vocês em novembro, se tudo der certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Diego que lute. Diego que lute na edição. Que de vez em quando tem uns errinhos de gravação, né, amor? Normal. É. Acontece nas melhores famílias. Acontece o dia inteiro, na verdade. Beleza. Voltando pro Butter Queen. Tá. Quanto tempo que o Butter Queen aguenta fora da geladeira? Gente, isso é muito difícil eu falar pra vocês, tá? Porque o Butter Queen, ele é um creme feito de base de ovos, açúcar e manteiga. Cada lugarzinho desse Brasil e do mundo tem uma temperatura diferente, né? Então aqui hoje em São Paulo fez 30 graus. Sei lá onde fez 5 graus, em um outro lugar fez 40 graus, em um outro lugar fez 20 graus. Cada lugar tem uma temperatura diferente. E outra coisa, cada pessoa no seu ambiente de trabalho manipula esse alimento de uma forma diferente. Às vezes eu sou muito limpinha e a fulana não é. Às vezes eu tenho aqui as minhas unhas curtinhas, sem esmalte, né? Tudo certinho de acordo, né, com as normas da Anvisa, do jeito que tem que ser. E a fulana tem a unha desse tamanho com um esmalte que não pode na cozinha. E tudo isso interfere. Então, assim, é muito difícil eu falar isso para vocês. Vai depender de N fatores, tá? Então, vocês têm que fazer o Butter Queen e analisar na cozinha de vocês, no ambiente de vocês, para ver qual a durabilidade disso. Né? Um bolo espatulado com Butter Queen aqui em São Paulo tem uma durabilidade muito boa. Eu já fiz casamentos que o bolo espatulado com Butter Queen ficou mais de 10 horas na mesa, perfeito, intacto, tá? Então, vai depender de muitos e muitos fatores. E já tivemos, a gente tem relato de aluna no Rio de Janeiro, sim, calor pra assim, caramba, e que o bolo, ela falou que ficou acho que mais de 4 horas. Sim, a gente tem assim. Rio de Janeiro, a gente tem Salvador, a gente tem Maceió, a gente tem Manaus, a gente tem Cuiabá. Todos eles, né, fazem os bolos com Butter Queen, mas é difícil eu falar exatamente quanto tempo ele vai durar fora da geladeira, né? Qualquer coisa que eu falar aqui pra você vai ser uma mentira. Porque eu tô te falando o que eu sei aqui no meu ambiente, do jeito que eu manipulei. E aí você mora lá em Cuiabá e você vai falar assim, nossa, a Bruna falou que fica 10 horas. E aqui em Cuiabá, no calor que tá fazendo, ficou 2. Ok. Então é difícil eu falar pra vocês, tá, gente? Infelizmente eu não tenho essa experiência, né, mais focada no mundo inteiro. A gente tá falando de muitos fatores além disso, né? A gente tá falando de manipulação de alimentos, de muita coisa que envolve essa questão de validade. Então é um assunto muito sensível para falar para vocês que dura exatamente tanto tempo. Certo. Antes de eu partir para a próxima pergunta, amor, mais para te dar um relato. Manda. A Ayla, charada da nossa Ayla aqui. Outra Ayla? Outra Ayla. Tá falando aqui, ó. Professora, seu curso mudou minha vida. Sou advogada e sempre amei fazer bolos. Agora meus bolos estão muito mais lindos e gostosos. Eu já tenho minha primeira encomenda da vida. Obrigada, obrigada. Ai, Ayla, obrigada a você. Que linda. Eu quero ver. Me mostra esse bolo. Vamos lá. No seu curso você ensina a diminuir a receita, por exemplo, para fazer um bolo com 3 camadas de massa? Sim, né? A gente tem a Super Mega Master Blaster planilha maravilhosa do Fê, que ela faz esse cálculo de quantidade de cada item do bolo sozinha, né? Sozinha porque ele automatizou lá a planilha. Não sou eu que vou te falar como que você tem que fazer, tá, gente? É a planilha que fala. Então você bota lá 10 centímetros de diâmetro, ele já te dá qual a receita exata que você tem que fazer para ter 4 camadas, qual a receita exata que você tem que fazer para obter 3 camadas, 11 centímetros, 15, 17, 25, o centímetro que você quiser de diâmetro, você só escreve lá, né? E ele já te dá tudo calculado automaticamente. Tudo automatizado aqui para facilitar a vida de vocês.
Vamos lá. Para o Buttercream, é melhor extrato ou pasta de baunilha? Qual marca você recomenda, se tiver uma preferência aí? Peraí. Ai, caramba. O meu extrato, meninas, vocês viram? Ali, ó, Ele estava lá aqui. na ponta, ó. Ah. Parece que tá forte, né? Tá, né? Ele tá aqui faz muito tempo. Gente, isso é um extrato de baunilha que a gente faz com favas de baunilha, né? A fava mesmo real e vodka. E isso daqui é uma pasta de baunilha. O que eu acho legal da pasta? A pasta, ela deixa os pontinhos de baunilha. O extrato, nem tanto, né? E eu acho que o sabor da pasta tem um sabor mais intenso de baunilha do que o extrato para o Buttercream. Então, para o Buttercream, eu prefiro usar pasta, tá? Eu uso a da Bella, que eu amo, eu recomendo, tem um preço super acessível e ela é maravilhosa para o Buttercream, principalmente essa nova que eles fizeram, porque ela tem o fundo mais claro. Eles tinham uma outra baunilha que eu usava antes, mas ela tinha o fundo bem amarelo. Essa daqui tem um fundo bem clarinho e eles usam a fava inteira da baunilha, então ela tem um sabor bem intenso. E ela é bem cheia de pontinho, amor, se você quiser mostrar. Não, daí onde você tá, mostra Ai, legal. eu esqueço. Eu esqueci que a gente tem o Diego hoje, que tem 1 milhão de câmeras. Não tô acostumada, gente, com essa chiqueza toda. Mas, pro Buttercream, eu prefiro a pasta, tá? Eu acho que ela dá um sabor mais intenso de baunilha. E eu acho muito, muito, muito charmoso. Tem gente que não gosta. Eu nunca vou entender por quê. Mas eu acho muito charmoso os pontinhos da baunilha dentro do Buttercream. Eu acho, assim, coisa mais maravilhosa do mundo. É essa marca, tá? Da Bella. Prefiro do que o extrato. Em relação a sabor, assim, fica... Eu acho que o sabor da pasta é mais pasta? intenso. Eu Eu acho que adoro. ela dá um tchan a mais de baunilha. E é o que você falou, os pontinhos, Os assim, né? pontinhos deixam muito Fica muito lindo. legal. Ó, tem uma pergunta, eu não vou selecionar, mas como tem várias falando desse mesmo assunto, acho legal você só citar assim para não pintar um desespero na galera e tal. Falando assim, quem já é aluno nesse novo curso, como é que vai ser e tal. Dá uma Gente, comentada então, aí. os Mano. nossos alunos do Beabá do Buttercream 2.0 e do Bolo de Casamento Sem Drama 2.0, que são os conteúdos que a gente está mais, né, englobando nesse curso, fiquem tranquilos, que assim que a gente tiver notícias, que a turma for abrir, que, né, a gente tiver tudo estruturado, vocês vão receber um e-mail, tudo certinho, explicando quando vai funcionar, com um presente, uma condição especial para vocês que já são alunos desse curso. Dos dois. Do 2.0, tá? Beabá 2.0 e Bolo de Casamento Sem Drama 2.0, porque a gente está realmente pegando bastante conteúdo dos dois e juntando num curso só. E acrescentando mais E um monte de coisa. Né? Horas e horas. Gente, faz mais de uma semana que eu tô gravando esse curso, tá? Vocês estão entendendo, Valoriza aí, né? Valoriza, porque olha... Ai, ai. Vamos lá. Qual é a melhor massa para bolo de andar que você recomenda? Ainda tenho dúvidas. Gente, bolo de andar... Deixa eu pegar meu flip, amor, para eu explicar um pouco melhor. O que você quer? O flip chart. Acho que se eu explicar desenhando, fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, assim, gente, quando a gente trabalha com bolo de andar, tá? Eu sou uma péssima desenhista. Tem duas canetas, assim, duas cores Tem. diferentes, só pra... Eu já sei que você meio que vai rabiscar, só pra... Então, assim, eu tenho um bolo de andar. Então, tá aqui meu bolo de andar. Na verdade, é uma caixa quadrada, né, meu bolo? 3 andares de bolo. Ai, como que eu vou fazer esse bolo? Eu preciso estruturar a parte interna desse bolo para eu conseguir que ele se mantenha de pé. Então, embaixo de cada bolo, a não ser esse aqui que não está apoiado, ele está livre, nada vai ficar em cima dele,
eu preciso ter uma estrutura, né? Então, provavelmente eu vou ter caninhos de estruturação, vou ter tudo certinho. E aqui um pratinho pode ser de isopor, pode ser de MDF, o que for. Porque eu preciso criar um banco para esse bolo não afundar nesse. Então, é como se esse bolo estivesse em cima de um tabuleiro. Ele não vai amassar, né? Ele tem toda uma estrutura aqui dentro, ó, que esse aqui não vai afundar nesse de baixo, tá? Então, eu crio essa estrutura. Então, aqui, ó, eu também crio uma estrutura. Tabuleiro. E aí, esse não amassa, não afunda nesse e esse não afunda nesse. E tudo tá muito seguro. Então, esse bolo aqui é como se ele estivesse em cima de um cakeboard, tá? Em cima lá, indo, ele não tá, nada tá pesando nele, porque ele tem essa estrutura que vai segurar tudo. Então, você pode usar qualquer tipo de massa de bolo para fazer um bolo assim. Ai, Bruna, mas tem gente que fala que faz bolo de andar com pão de ló. Faz. É super possível, porque a gente está segurando tudo aqui dentro. É claro que um bolo de pão de ló não vai ter, assim, uma altura tão alta quanto uma massa amanteigada, que tem um pouco mais de firmeza para se manter, para ter um pouco mais alto, né? Sei lá, uma massa amanteigada você consegue chegar a 15, 16 centímetros. Já um pão de ló pode ser um pouquinho menor, uns 10, 12 centímetros, né? Porque ele realmente é mais fofinho. Mas se você fizer essa estrutura dentro do bolo corretamente, você pode usar a massa de bolo que você quiser. Dito isso, eu vou te falar o que eu gosto, tá? Eu uso massa amanteigada para todos os meus bolos, porque eu acho mais gostosa e eu me sinto mais segura com a massa amanteigada. Massa amanteigada, do jeito que eu monto, toda certinha, com o recheio certo, ela fica compacta. E aí eu tenho um bolo sempre bem retinho nas laterais, que eu consigo espatular com butter queen e fazer toda a estrutura dele. Isso para qualquer tipo de bolo, seja ele mais baixo, mais alto, de altura dupla, de andar, o que for, tá? Então eu tô te falando o que eu gosto e o que eu me sinto confortável em trabalhar. Mas, se você fizer a estrutura correta de um bolo de andar, você pode usar qualquer tipo de massa. É claro que respeitando esses limites de montagem, de altura de cada massa. Por exemplo, um bolo, sei lá, se fazer um bolo, cada bolo aí tiver, sei lá, 20 centímetros de altura, uma massa de pão de ló já você se sentiria segura? Eu, Bruna, não me sinto segura nem confortável fazendo isso. Eu me sinto confiante e segura sempre com a massa amanteigada, tá? É o que eu me sinto confiante e é o que eu ensino para os meus alunos. A partir disso, né, vocês tomem as decisões aí que vocês acharem melhor. Se tiver muito bem estruturado, vocês conseguem trabalhar com qualquer tipo de massa, respeitando o limite de cada uma delas. Legal. Acho que é sempre interessante a gente... acho que falar um pouquinho da sua história e tal, e o pessoal gosta de saber aí do que aconteceu, os mistérios da vida da Bruna. Ai, meu Deus! E aí tem uma pergunta aqui para você poder explicar um pouquinho sobre isso. E aí tá falando aqui, Bru, você disse que já faliu 3 negócios antes. Amado. Do que eram esses negócios? Eu tive uma cozinha de buffet, que esse eu falei, não foi nem assim tanto, né, por culpa minha. Foi culpa minha, mas né, eu fiquei doente, então faliu, né? Não consegui levar porque eu fiquei muito doente. Conta, tipo, historicamente, assim. Nossa, eu tô perdida. Primeiro foi a padaria. Primeiro foi a padaria, né? Primeiro foi a padaria, verdade. O primeiro foi a padaria, né? Esse foi um negócio que a gente estava montando eu com os meus pais e meu irmão. Era um negócio de família. Mas eu e meu irmão não tinha nenhuma experiência assim na área. Eu tinha acabado de me formar, isso foi lá em 2011, porque foi quando eu fiz o curso de panificação que eu conheci a professora de confeitaria e me apaixonei pela confeitaria. Foi mais ou menos em 2011. A gente achava, sei lá, que a gente ia gastar 400 mil reais e no final das contas o negócio virou um negócio de 2 milhões e claro que a gente não tinha da onde tirar esse dinheiro. Né? A gente pediu empréstimo para os 400 mil reais, fomos atrás de BNDES, um monte de coisa a gente conseguiu. Aí chegou na hora,
Claro que não deu, gente. Era uma padaria, era um projeto gigantesco de 3 andares, uma padaria enorme. Aí faliu o primeiro, né? Porque a gente enfiou os pés pelas mãos e estava tudo errado, não fizemos um plano de negócio, não fizemos nada certo. E é claro que o negócio não deu certo. Foi o primeiro negócio que foi por água abaixo. Com o dinheiro, né, que a gente tinha, que a gente já tinha fechado, por exemplo, com a Prática, a gente já tinha comprado forno, com a... Nossa, é uma empresa muito, muito ferrada com a Macon de aço, né? Que é aquelas bancadas de aço da Macon maravilhosas. A gente já tinha fechado com alguns fornecedores e a gente conseguiu negociar com eles para pegar alguns equipamentos com que a gente já tinha gastado, né? Que a gente já tinha pago. E aí a gente montou, eu trabalhava dentro da cozinha da casa dos meus pais com um buffet, né? A minha mãe tinha um buffet, a gente morava em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Ela cansou, falou não quero mais trabalhar. Eu e meu irmão, a gente acabou assumindo esse buffet. E aí a gente saiu de Itaquera, né, que a cozinha da minha mãe foi num sobrado em Itaquera por muitos anos. Pra quem não sabe, Itaquera é a zona leste é o profundo leste de São Paulo. E aí a gente mudou para Arujá, mais interior de São Paulo. E aí nessa casa dos meus pais eu continuei trabalhando lá. Então eu trabalhava lá na cozinha dos meus pais, meu irmão trabalhava junto com a gente e a gente trabalhava com evento corporativo. E aí, com essa grana que sobrou da padaria, a gente montou um negócio. A gente saiu da casa dos meus pais e fomos para o Tatuapé, que é a zona leste de São Paulo, só que um pouquinho, né, mais para frente. Montamos a nossa primeira cozinha, né, era a minha cozinha dos sonhos, tinha um forno da Prática gigantesco. Uma cozinha industrial assim, uma profissional, cozinha industrial, né? profissional, um sobrado lindo, tudo lindo. E aí a gente foi para esse negócio. E aí o meu irmão saiu desse negócio para assumir um negócio com o meu pai. Meu pai sempre trabalhou no ramo farmacêutico, tá? A veia gastronômica eu peguei da minha mãe. E o meu pai foi, né, embora para o ramo farmacêutico com meu pai, assumiu um negócio do meu pai. Irmão. Meu irmão. Meu pai sempre teve um sonho de empreender, ele conseguiu empreender, né, lá já com mais de 50 anos lá que ele já tinha na época, 55 eu acho. E meu irmão foi junto com ele para trabalhar junto com ele e eu fiquei sozinha com o buffet. E aí eu adoeci, eu tive uma doença que não foi culpa minha, um médico, né, cagou na minha vida, fez uma cirurgia que não precisava. Eu fiquei bem doente. E chegou uma época que eu não aguentava mais, não aguentava nem levantar da cama, porque eu emagreci muito, eu não conseguia comer. E aí eu tive que fechar a cozinha. E essa eu sofri muito, 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 porque assim, eu não fali por um erro meu, assim. Eu fali porque eu não aguentava mais, né? Eu não dava conta de trabalhar. Eu não tinha força nenhuma para trabalhar. E aí eu fechei a cozinha, vendi tudo. Sim, foi muito triste para mim, porque era a cozinha dos meus sonhos. Imagina você montar uma cozinha industrial com tudo que tem de melhor assim no mercado. E eu tinha, era maravilhosa, eu amava a minha cozinha. E eu tive que fechar. Então eu fechei e acabei... Né, fui me cuidar porque eu estava doente, fiquei um mês internada no hospital, acabaram me operando, eu acabei ficando bem. Só que quando eu me recuperei, eu tinha acabado de casar com o Fê, a gente tinha acho que 1 ano de casado, né, amor? 1 ano e meio, quase 2 por aí, quando eu já estava bem. E aí eu me vi o quê? Sem emprego, sem dinheiro, sem cliente, sem nada. Mas tinha eu. Tinha ele, graças a Deus que me sustentava, porque se não fosse ele eu estava perdida na vida, assim. Aí eu resolvi fazer marmita fit dentro da minha casa, de um apartamento de 60 metros. Eu tinha uma cozinha lá toda bonitinha, né? Cozinha de recém-casada, toda fofinha. Resolvi fazer marmita fit, porque eu fazia crossfit na época. E a galera, né, do crossfit, não, Bruna, faz, você sabe cozinhar, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer marmita fit e voltei a fazer os bolos de final de semana. Então, de dia de semana eu ficava lá com 30 quilos de frango fazendo marmita. E aí chegava quinta-feira eu começava a fazer meus bolos. Né? Só que meus bolos eram desastrosos. Vocês já sabem essa história, né? Essa história, vocês podem ver nos destaques no YouTube, tem essa história aí do meu bolo desastre. E aí eu arrumei o quê? Uns sócios para Marmita Fit. Para expandir o negócio, Para expandir, né? O negócio, porque eu vendia pra caramba, eu vendia super bem, assim. Acho que da Marmita Fit eu faturava mais de 10 mil reais por mês sozinha em casa, fazendo marmita. Loucamente, né? Não tinha vida nenhuma. Mas trabalhava... Trabalhava assim, igual uma retardada. Fazia... 100 marmitas por dia. Eu fazia umas 100 marmitas por dia sozinha. Sozinha. Mas eu não parava, era domingo a domingo trabalhando, domingo a domingo trabalhando. E aí, foi o pior negócio que eu fiz, assim, acho que esse foi o pior negócio que eu fiz na minha vida, porque tinha muito sócio, entrou uma melhor amiga
comigo, que hoje infelizmente não é mais melhor amiga, porque, né, enfiou dinheiro no negócio, acabou tudo. E esse negócio faliu assim muito rápido. E esse foi o terceiro e último negócio que eu fali. E aí depois que eu fali esse, eu falei, chega, não dá mais. E aí a Cake Lover começou a expandir, eu comecei a vender muito meus bolos. Em Mas seguida... eu acho que é interessante só pontuar um negócio que pode servir como exemplo para bastante gente aí nesse ponto. Até esse momento, você não tinha meio que se encontrado, assim. Não. Você fazia uma coisa e fazia sabia, outra. eu não sabia se eu queria vender marmita fit, se eu queria ser confeiteira, se eu queria fazer brigadeiro, se eu queria fazer bolo. Eu não sabia o que eu queria fazer, né? E aí o momento a virada de chave para mim foi conhecer o Butter Queen. Né? A virada de chave foi conhecer o Butter Queen e a minha outra virada de chave foi ter sido selecionada para participar do Fecha Conta do Mais Você da Ana Maria. Porque lá eu me encontrei. Imagina, assim, os chefes que eu tenho referência, né? A gente tem por referência, né? Todo mundo que trabalha com confeitaria. Eles não sabiam quem eu era, porque era tudo às cegas lá. E eles comiam meus bolos e eu todo dia era uma prova e todo dia um desafio e eu recebia elogio. E eu ganhei, acho que eu ganhei umas 2 ou 3 provas, eu não lembro. Eu não ganhei o programa, mas foi assim, uma virada na minha autoestima como confeiteira, porque eu era ninguém, né? Eu não conhecida, né? Eu me achava nada, eu me achava ninguém. E lá a minha chavinha virou também. E foi de lá que que eu saí, o programa nem tinha ido para o ar, demorou 1 ano para ir para o ar. Foi de lá que a gente teve a ideia de ensinar o que eu sabia, né, do Butter Queen, que tinha tanto mudado a minha vida. E foi de lá que eu comecei a dar aula online. É que você, a cada prova que passava, a gente se falava e tal, e eu via assim, tipo, a Bru super confiante, né? Eu fui crescendo, porque eu cheguei lá e falei, nossa, eu tô ferrada. Porque, gente, quem viu os participantes, que eram muito feras e tudo de pasta americana. Né? Todos eles faziam trabalhos incríveis de pasta americana. E eu, do Butter Queen, ninguém nem... né? O Brasil ainda, né, estava acostumando ainda com essa palavra, não sabia muito bem o que era. E eu cheguei lá fazendo o Butter Queen e me destaquei. Então, eu fiquei grande comigo, né? Porque eu me sentia tipo uma Zé Ninguém. E de lá saiu, né? Eu saí de lá, comecei a vender muito bolo, porque eu estava muito confiante, né? Então eu vendia muito bolo, muito bolo, muito bolo. Até que a gente resolveu dar a primeira aula online. E aí, das aulas online, eu fui me encontrando como professora. E hoje a Cake Lover é isso aí que vocês estão vendo, gente. Em janeiro desse ano, o Fê começou a trabalhar na Cake Lover e aí a Cake Lover decolou mais ainda. E, graças a Deus, estamos aí. Ai, não falimos o quarto negócio. Graças a Deus. E nem vamos, né? Nem vamos. Já temos aí mais de 9 mil e alunos. Alguma coisa que você tinha me falado de alunos. Já temos agora mais de 9 mil Já alunos. temos 5 funcionários maravilhosos e estamos aí, ó, alçando... Como que é a frase do foguete, amor? Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. E é isso. Essa é a história, bem resumida, gente. Vamos parar de falar, senão eu vou começar a chorar no meio da live, não vai ser legal. Vamos então falar de Butter Queen um pouco, vai? Que legal. Acabei de pegar um comentário. Cadê? Ó, Flá P. Matos tá falando aqui, ó. Já fui sua aluna na Levan e recentemente comprei o Beabá. Ai, que legal! Gente, a Levan, para quem não conhece, é a escola de panificação do Rogério Shimura, né? Que é mestre aí em panificação. As primeiras aulas que eu comecei a dar confeitaria na vida foram num lugar que chama SEG, que tinha em Moema, que é antigo, já fechou. Eu dava aula, dei 2 aulas lá de cupcake. E aí depois o Rogério Shimura me chamou para dar aula na Levan. Só que a galera que ia ter aula na Levan, eles estavam interessados no quê? Em fazer pão. Queria pão. Eles queriam fazer pão, eles não queriam aprender a fazer confeitaria. Aí chegava uma menina, porque, né, eu tinha cara de menina, sei lá, quando eu tinha uns 25 anos, e a galera olhava pra minha cara, eu dava uns berros lá no meio da sala, mas ninguém estava interessado em fazer confeitaria. E eu fico muito feliz de ter uma aluna que eu trouxe pro meu lado. Porque, gente, como eu sofria pra dar aula na Levan, porque a galera queria fazer pão, não queria fazer confeitaria, né?
A Clarice está perguntando aqui, ó, precisa se inscrever em algum canal para comprar o curso? Por enquanto não, mas se você quiser deixar o seu nome na nossa lista VIP para você receber informação, né, de quando a gente for lançar esse curso, o site está na minha bio, mas o site é bem fácil, é cakelover.com.br, lá tem um cadastrinho, você vai deixar seu e-mail e aí você vai estar cadastrado na nossa lista VIP e assim que a gente abrir as aberturas, assim que tiver a abertura do curso, né, porque antes a gente faz um curso gratuito para vocês conhecerem e tudo mais. Assim que abrirem essas inscrições, a gente avisa por e-mail e também no canal do nosso Telegram, que é o hashtag CakeLovers, que tem também na bio do YouTube, né, lá no banner do YouTube e na bio do Instagram. Só clicar lá que vocês entram direto no canal do Telegram, que a gente sempre passa todas as informações lá, mas vai demorar um pouquinho para a gente mandar essas informações, que esse curso é só lá para novembro. No começo, a ideia, se tudo der certo... Brenda. Começo de novembro. Obrigada. Vamos lá. Acho que eu não fiz essa pergunta para você. Ai, Jesus. O Butter Queen pode ser usado para confeitar com bico? Sim! Gente, Butter Queen é muito cremoso. A gente tem um Butter Queen. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Suíço. O Butter Queen, ele tem um ponto de cobertura perfeito, né? Deixa eu mostrar. Ele tá parado. Sempre que o Butter Queen fica parado assim, ele fica mais porosinho e aí a gente bate de novo ou na batedeira com a raquete ou com uma espátula mesmo e ele fica cremosinho de novo. Mas, ó, a textura do Butter Queen é um creme firme, ó. Tá vendo? Ele é um creme firme. Ele é um creme cremoso, mas firme. Tá? Então você consegue fazer qualquer tipo de trabalho. O mais legal do Butter Queen é aquilo, né, gente? Isso daqui é feito com manteiga. E manteiga, quando vai pra geladeira, fica dura. E só pra galera entender, esse pote tava onde? Que hora Tava aqui do meu lado. Então, que hora que foi feito isso? Não, simplesmente tava fechado? Não, ele tava aqui em cima porque hoje eu tô dando aula de Butter Queen. Tá. Eu estava gravando aula de Butter Queen. Mas esse Butter Queen aqui foi feito, acho que sexta-feira, se eu não me engano. Não, quarta-feira? Da semana passada, estava na geladeira, tá? Ele estava na geladeira, a gente tirou da geladeira e ele amoleceu, né? Não batemos mais, ele amoleceu e está aqui em cima, porque eu estava gravando aula de Butter Queen hoje, tá? Então, quando ele sai da geladeira, ele tem esse aspecto mais bolhudinho, sabe? Mais cheio de bolha. E a gente tira daqui, coloca na batedeira com a raquete, bate uns 5 minutinhos e ele fica bem lisinho de novo. Ou então eu pego a minha mão aqui, ó, bato e ele fica lisinho de novo, tá? Então, assim, o mais legal do Butter Queen é isso. A gente pode armazenar e perfeito para usar, né? Não é igual, por exemplo, o chantilly que você bate e tem que usar na hora. Não dá para congelar, não dá para guardar porque ele fica poroso, né? O Butter Queen não. O Butter Queen a gente consegue usar, a gente consegue congelar, consegue refrigerar e ele tem essa textura. Então, por exemplo, eu quero fazer flores de Butter Queen. Faço, né? Faço na bailarinazinha, sabe? Faço a florzinha, tiro do papel manteiga, coloco numa forma, depois coloco tudo na geladeira. Ela vai endurecer, eu só tiro e colo no bolo, porque o Butter Queen fica duro quando gelado por conta da manteiga, né? Então, assim, manteiga fica bem durinha quando gelado, o Butter Queen também, e essa é uma das maiores vantagens dele, tá? A gente pode armazenar, ele é bem perfeito mesmo. Você tá falando do Butter Queen? É possível fazer Butter Queen com claras pasteurizadas? Mas eu não gosto, tá? Eu acho que demora demais para dar ponto. Demora muito tempo. Mas é possível. Se você quiser utilizar, é possível sim. A diferença é que vai ter que bater mais tempo. Bate mais tempo. Muito mais tempo, né? Muito mais tempo. Eu lembro você fazendo um teste, você ficou... Eu não gosto. E eu ainda acho que ela não tem... pode ser uma noia minha, tá, gente? Mas eu ainda acho que ela não tem estrutura igual a clara natural do ovo. Quebrei o ovo, usei a clara, eu ainda acho que ela não tem a mesma estrutura. Eu não me sinto tão confiável com ela e eu acho o cheiro dela meio estranho. Assim, são noias da minha cabeça, podem ser noias da minha cabeça, mas essas são as minhas impressões. Antes dessa pergunta que eu selecionei aqui, calma que me deu bug aqui que eu estava lendo outra. Lembrei.
Tem uma pessoa falando assim, que queria muito fazer um curso de confeitaria, mas queria uma aula presencial, nem que fosse de poucas horas. E se é possível, ou como você trabalha? Comigo não, tá? Eu só dou aula online, eu sou uma professora E qual que é a vantagem que você exclusiva vê? online. E a maior vantagem de eu ser uma professora online é que eu consigo alcançar qualquer pessoa no mundo inteiro, né? Fora que você tem um curso aí que a validade do nosso curso é de 3 anos. Então, durante 3 anos, você pode colocar o seu computador do lado, assim, na sua cozinha, e eu te ensinar e você ir fazendo, né? E você vê e revê as aulas em looping quantas vezes você quiser, até aquele negócio tá de cor na sua cabeça. Uma aula presencial, já pensou, eu te dou uma aula de 4 horas. Você vai ficar 4 horas comigo, depois, cadê o conhecimento? Depois, foi embora. Não, depois foi para casa. Foi para casa, Tem esqueceu dúvida, tudo. e aí? Já era. Já era. Né? A gente não. Você tem 3 anos de validade de um curso, onde por um ano inteirinho a gente te dá suporte, todas as dúvidas que você tem, ó. Um ano as meninas do suporte estão ali te respondendo, qualquer dúvida que você tem, totalmente diferente de um curso presencial. Fora que, né, se eu fosse cobrar o valor de um curso presencial, pouquíssimas pessoas iam conseguir pagar e eu conseguiria alcançar assim, um número mínimo de pessoas e não ia conseguir expandir meu conhecimento para tanta gente igual eu consigo fazer hoje. É isso. Por isso que eu sou uma professora online, não sou uma professora presencial. Bru, qual o tempo mínimo o bolo precisa ficar seguro depois de confeitado na geladeira? Se você respeitou todo o tempo da montagem dele, né? Porque pra mim, eu, Bruna, gosto de deixar esse bolo montado, né, na forma, né? Eu gosto de montar na forma, com acetato. Eu gosto de deixar no mínimo 12 horas na geladeira, né? Normalmente de um dia para o outro. Tá? Se você respeitou todos esses tempos, fez toda a montagem certinha, 1 horinha de geladeira com ele espatulado só para entregar ele bem geladinho para o cliente, para não ter nenhum problema de transporte, já é o suficiente. Bru, você vai ensinar a fazer essa nova técnica com origami no seu curso? Ele é feito com o próprio Butterqueen? Vou. Sem maiores detalhes. Sem maiores detalhes. Sem maiores detalhes. Posso usar Butterqueen como recheio? Olha, você pode. Eu, Bruna, não gosto. O Butterqueen pra mim é uma cobertura muito especial, ele é maravilhoso, ele é tudo o que eu falo pra vocês, mas pra mim ele é perfeito pra cobertura. Eu não gosto de usar ele como recheio. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Pelo mesmo fato dele ser uma cobertura por fora e endurecer, por isso que eu não gosto de colocar ele dentro do meu recheio. Ele endurece na geladeira e aí a massa não consegue absorver a umidade, vira tudo aquele, sabe, um sabor que se conversa, sabe? Igual, por exemplo, eu coloco uma geleia com ganache e aquele sabor inteiro, a massa absorve a umidade da geleia. Então, assim, é tudo uma coisa que se conversa dentro do bolo. O Butterqueen não. O Butterqueen, por ele ter manteiga e ele ficar duro quando gelado, ele é uma cobertura meio impermeável. Então, assim, quando eu cobrir um bolo de Butterqueen, é muito difícil entrar umidade dentro desse bolo, entrar qualquer coisa desse bolo, porque o Butterqueen vai proteger. E a mesma coisa usando ele como recheio. Então, assim, você vai sentir uma massa que vai ficar meio seca, com o Butterqueen que vai estar gelado, que não vai ser, né, tudo meu gosto. Então, assim, eu, Bruna, não gosto. Tá? A galera nos Estados Unidos, principalmente, fazem muito isso, né? De rechear bolo com Butterqueen, principalmente com Butterqueen americano, que é aquele Butterqueen só de açúcar de confeiteiro com manteiga. Eu não curto. Pra mim, recheio tem que ser, né? Geleia, frutas, brigadeiro, ganache, caramelo, pralinê. Tem que ter, assim, um negócio todos conversando. Eu prefiro assim. Posso substituir óleo de soja por óleo de milho ou girassol? Se eu fosse você, eu já substituiria, tá? Nem usaria o óleo de soja. Já de cara? Assim. Já de cara. Assim, todos eles vão ter a mesma função, só que o óleo de soja, ele tem uma característica de ser um pouquinho, de ter um cheirinho, sabe? Um pouquinho mais característico. Então, eu fiz uma massa de base de óleo branca, que vai uma quantidade razoável de óleo.
né? Então essa massa, ela vai trazer um pouquinho desse cheirinho do óleo de soja, né? Se você não for muito chata, pode ser que você deixe isso passar, né? Mas tem gente que sente o cheiro do óleo de soja assim de longe. Já um óleo de milho, um óleo de girassol, até um óleo de canola aí, que é meio, né? É meio controverso aí, a galera, é meio polêmico isso aí. É melhor, porque ele não vai trazer esse cheiro meio característico do óleo de soja. Então, se eu fosse você, já começaria já substituindo. A função deles, gente, é a mesma, tá? A única coisa mesmo que muda é esse negócio do cheiro, do gosto que fica no bolo. Bru, qual a melhor maneira de congelar o Buttercream? Pote. Gente, é a melhor maneira de congelar qualquer coisa, tá? Potes bem fechados e etiquetados, tá? Então, peguei lá um pote de plástico, armazenei bem, um pote bem fechadinho, não pode entrar nada lá dentro. Se você achar que ainda tem risco de entrar, passa um plástico filme e etiqueta. Etiqueta como? Nome do produto, a data da fabricação, a data da validade, qual a quantidade que tem lá dentro, colocar tudo certinho na etiqueta e freezer. A Lolô tá chamando, hein? A Lulu tá chamando. Já. Cadê? Segura aí que... tinha uma pergunta aqui falando o seguinte. Minha filha tem 13 anos de idade. Ela pode fazer o seu curso? Com certeza. A gente tem alunos, acho que nosso aluno mais novo é o quê? 9, 10 anos? Eu não lembro. Não, nosso aluno mais novo, pelo que eu saiba, era o Gabriel. Quando ele entrou para nossa turma, acho que ele tinha 12 anos. A gente tem a Vanessinha também, a Vanessa Ela é bem tem novinha. 13, eu acho. Né? Eu acho que ela tem 13. A gente tem uns alunos mais novinhos assim, pode trazer sua filha que eu tenho certeza que ela vai aprender e adorar. Bru, fala um pouco sobre Buttercream com ovo inteiro. É o Buttercream francês, né? Que muita gente confunde e acha que é um Buttercream de merengue francês, né? Merengue francês é clara de ovo com açúcar batido cru, não tem nenhum tipo de cocção. Mas não é, tá? Buttercream francês também é conhecido como Buttercream australiano. Tradicionalmente ele se chama Buttercream francês. Só que a galera lá da Austrália faz muito esse tipo de Buttercream e eles meio que se apropriaram aí chamando de Buttercream australiano, mas é tudo a mesma coisa. É uma base que a gente faz de patachu, que são ovos inteiros onde a gente bate bem aerado na batedeira e verte uma calda de açúcar aí a uma certa temperatura e depois adiciona a manteiga. Então ele é uma base de ovos inteiros, é um Buttercream maravilhoso, não tem cheiro, não tem gosto de ovo e ele é bem legal de espatular porque ele fica bem lisinho. Aqui, primeiro eu vou fazer uma pergunta, depois logo outra na sequência, responde tudo de uma vez. Primeiro, o que é cinta de contenção? Tá. E se o Buttercream, ele serve para cinta de contenção e cobertura? Então, gente, uma cinta de contenção, a gente envolve as laterais do bolo com uma cinta, que é o que segura o meu recheio lá dentro para o meu bolo não criar barriga, tá? Isso é uma cinta de contenção. Ela pode ser feita de algumas coisas. Eu gosto de fazer cinta de contenção de Buttercream. Então, eu já faço a cinta de contenção e a cobertura do bolo com Buttercream. Mais uma vez aqui, remetendo a sua história. Você se arrepende de algo que deixou de fazer na confeitaria? Que eu deixei de fazer? Gente, assim, é difícil eu falar que eu me arrependo de alguma coisa, sabe? Porque tudo que eu fiz, inclusive tudo que eu fiz de errado, me trouxe exatamente para onde eu tô hoje. Então, assim, eu vou te falar que eu me arrependo? Não vou, porque senão eu não estaria aqui nesse lugarzinho que eu tô hoje, que eu amo tanto. Então, não gosto de falar de arrependimentos. Principalmente com a bagagem, né? Principalmente com a bagagem que eu tenho hoje e com o tanto de coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? Que foram as minhas experiências que me trouxeram aqui. Não foi a experiência de fulana de tal, da professora, né, X que me explicou alguma coisa. Foi o que eu vivi,
né? Foram as minhas vivências, as minhas experiências que me trouxeram aqui. Então foi o que eu aprendi com a minha história, que é o que eu consigo passar para vocês hoje. Então é muito difícil eu falar de arrependimento porque não posso. E acho que é um negócio que assim, não que é legal, mas é um ponto que é legal fixar, assim, né? É muito bom quando a gente aprende com os erros, né? Então, hoje em dia, você pode dizer que você aprendeu muito com os erros. E hoje, as pessoas podem aprender com os seus erros, né? Isso que muito é mais melhor legal. você aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros, né? Sim, gente. É muito melhor, viu? É muito melhor eu, que já errei, te explicar, do que você ir lá e quebrar a cabeça e errar o tanto que eu errei. Porque foram assim, muitos anos errando. Ai, ai, vamos lá. A última pergunta, hein? Manda ver, amor. Cadê? Ó, a última pergunta, Eita. eu não vou selecionar ela, porque tem, sem brincadeira, acho que deve ter mais de 20 perguntas da mesma coisa. Bru, o curso de bolo e letras e números e formas. Ai, gente. Eu quero ele, você vai vender ele de novo. Não sei, gente. Não sei se a gente vai vender de novo. É uma briga minha com o Fernando esse curso, porque eu não quero mais vender ele, mas ele quer. Então a gente fica nessa briga se eu vou vender, se eu não vou. Então não sei. Ó, É que se falar por você, você vai vender. Então a gente não sabe. é o seguinte, eu quero fazer um negócio diferente para quem... Porque normalmente a gente vende esse curso, sei lá, por 500 e poucos reais. Para quem comprar o próximo curso, vai ter uma oportunidade de comprar o curso de bolo, letras e números e formas por um valor muito melhor. Tá. A gente vai resolver isso aí. Não vamos abrir essa discussão aqui, gente. Vai dar DR de novo sobre esse curso, porque esse curso sempre dá DR aqui em casa. Né? Assim, é um assunto meio polêmico. Esperem, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Amor, mas é isso. Passamos Show. 1 hora. Sim. E a gente se vê quarta-feira. E É eu isso vou aí. gravar.